Tiago capítulo 4, nós vamos ler bastante textos, né? Hoje à noite, como temos feito sempre, eles vão ser projetados aqui, mas é sempre bom você ter a Bíblia em mãos aí, tá certo? Tiago capítulo 4, não se esqueça de deixar seu celular no silencioso, agora, tenha toda a sua atenção para a palavra, porque eu tenho absoluta certeza que o Senhor vai falar com você hoje à noite. Gente, eu confesso para você que não é que eu tenho dó não, eu tenho piedade, talvez seja a palavra certa, de gente religiosa que vem para uma noite como essa só para cumprir tabela. Você sabe o que eu estou falando? Não. Você já ouviu alguém falar assim, ó, bom, já fui na igreja essa semana, fiz minha parte. Já ouviu isso? Tem gente que normalmente vai no culto de manhã, né, ou na missa de manhã. Eu ouvia muito gente da minha família falar isso. Não, eu gosto de ir na missa já cedo, que é para ficar livre. Como se estar numa igreja, e tem gente que fala, eu gosto de ir cedo no culto, para ficar livre também, como se fosse um peso. Sempre que você entrar por aquela porta, entenda, você está se encontrando com Deus. Você está entrando num ambiente, e quando eu digo ambiente, eu não estou falando de um ambiente físico, eu estou falando de uma atmosfera. Isso pode acontecer no seu quarto também, quando você fecha a porta e dobra o seu joelho. Você está entrando numa atmosfera sobrenatural. Quando você abre a palavra, você está abrindo o seu ouvido, abrindo o seu espírito para a palavra de Deus, para a palavra de Deus. E quando Deus fala conosco, nossa vida nunca mais é a mesma. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você. Todo mundo que faz parte dessa comunidade sabe da prioridade que nós damos para a palavra de Deus. Eu não tenho nada contra trazer cantor de fora, pregador de fora, mas eu acho muito triste quando uma igreja ela é fundamentada em programação, em evento, em atividade. A vida da igreja, a prioridade da igreja deve ser sempre a palavra de Deus. Jesus Cristo disse, os céus vão passar, a terra vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Sabe, nos momentos mais difíceis da minha vida, o que me deu força para ficar de pé no meio da tempestade, não foi os congressos que eu participei, os eventos que eu fui na igreja, não. O que me deu força foi a palavra de Deus que estava guardada no meu coração. Então agora Deus vai falar com você. Abra o seu coração. Aliás, coloque a mão no seu coração agora, feche os seus olhos por alguns segundos e peça aí você que está aqui, você que está em casa, peça, Espírito Santo, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu desejo ouvir a tua voz. E eu tenho certeza que um coração que se torna terra fértil vai ser um lugar onde a semente que a palavra de Deus vai prosperar, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Eu quero começar hoje com você, nesta quinta, nas próximas quintas, uma série de mensagens que eu vou chamar de escola de oração. Escola de oração. Então eu vou pedir para você não faltar, pelo contrário, vir com o coração aberto, vir cheio de expectativa, porque nós vamos tratar desse assunto que é fundamental para a nossa vida espiritual.
Eu não sei quantos aqui acreditam que sua vida hoje poderia ser muito melhor do que é. Quem tem essa consciência de que hoje, sua vida poderia ser melhor do que é? Levante sua mão. Você tem essa ideia? Sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida financeira, sua vida profissional. Talvez você olhe para si todos os dias no espelho e fala: cara, eu podia estar melhor. Eu podia estar melhor na minha família, eu podia estar melhor como cristão, eu podia estar melhor profissionalmente, eu podia estar ganhando mais dinheiro, eu podia estar melhor ministerialmente. E sabe, esses dias eu estava conversando com um colega pastor, e eu perguntei para ele, eu falei: cara, por que será que a gente não vive tudo aquilo que Deus tem para nós? Porque assim, Deus é um pai bondoso, exagerado em nos abençoar, desejoso. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham o quê? Vida. E que tipo de vida que Ele quer nos dar? Vida em abundância. E eu conversando com esse amigo pastor sobre esses impedimentos, esses entraves de vivermos o melhor de Deus, de viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida, eu me lembrei do que Tiago, no capítulo 4, versos 2 e 3, nos diz. E olha o que Tiago, capítulo 4, versículo 2, a parte B do verso, e o verso 3, nos diz: nada tendes, porque não pedis. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Duas coisinhas eu quero chamar a atenção aqui com você. A primeira delas é que Tiago está deixando claro para a gente que muita coisa a gente não tem por falta de oração. Muita coisa a gente não recebe de Deus simplesmente porque a gente não pede. E a outra coisa é não porque nós não oramos, mas porque nós oramos de forma equivocada. Então essas duas coisas precisam ficar claro dentro da gente. A não oração e a oração equivocada muitas vezes são fatores que nos impedem de viver os planos de Deus, de alcançar aquilo que Deus já tem reservado para a nossa vida. E se tratando aqui da oração equivocada, já que esse vai ser o nosso assunto, uma escola de oração, vamos aprender a orar. Eu, como pastor, já ouvi muita gente falar isso para mim: pastor, eu não sei orar. Eu não sei orar. Mas normalmente, quando alguém fala assim para mim: pastor, eu não sei orar, ela está dizendo assim: eu não sei usar palavras bonitas. Eu não sei orar bonito assim, como o senhor ora: Senhor Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor. E não é disso que nós estamos tratando, e não é disso que Tiago está tratando. Não são de palavras corretas, mas sim de uma motivação correta. O que Tiago está falando aqui: olha, você não sabe orar, você não sabe pedir, você está pedindo errado, não é porque você está usando as palavras erradas, mas é porque você está orando com a motivação, o quê? Errada, equivocada. Você está orando do jeito errado, pelas coisas erradas, com o intuito errado. E orar corretamente é fundamental para que a gente possa alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Essa questão de aprender a orar é tão maravilhoso que os discípulos ficavam encafifados com a vida de oração de Jesus. Você sabe que Jesus era um mestre, né? Tanto é que ele era conhecido como Rabi. Rabi é um mestre. Jesus ensinava, ele se assentava
e as multidões vinham ouvir Jesus falar. Já parou para pensar que privilégio é esse, gente? Aprender de Jesus. Jesus realizava milagres extraordinários, mas os discípulos nunca chegaram para Jesus e perguntaram assim: ô Jesus, nos ensina a fazer milagre como o Senhor ensina, nos ensina essa parada aí de andar sobre as águas, como é que é isso aí? Como é que é pegar um pão e repartir e conseguir multiplicar ele? Não, os discípulos nunca pediram para que Jesus os ensinasse a fazer milagres, os ensinasse a falar de forma bonita, persuasiva. Você vai ver que Jesus não ensinava como os fariseus, como os religiosos, ele ensinava com autoridade, e os discípulos nunca se ligaram nisso. Mas olha o que Lucas capítulo 11, verso 1 nos diz. Lucas 11, 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a... O que é que diz aí? Orar. Ensina-nos a orar. Então, os discípulos viam Jesus orar, os discípulos observavam a vida de oração de Jesus. Isso chamava a atenção deles, dizendo: nós queremos aprender a orar como o Senhor ora. E aqui está a chave para a nossa série, para esse tempo onde nós vamos aprender a orar. E uma das pessoas na Bíblia que a vida de oração dele me chama muito a atenção é a vida do apóstolo Paulo. Você vai ver Paulo durante todas as suas cartas, e as cartas de Paulo, ele sempre introduz dizendo: olha, eu estou orando por vocês, eu estou me colocando de joelho em favor de vocês. Algumas igrejas para as quais Paulo endereçava suas cartas, eram igrejas que Paulo conviveu com eles, pastoreou aquele povo, então ele conhecia intimamente. Outras Paulo não conhecia, mas cada igreja, Paulo não estava instruindo eles apenas, dizendo o que eles precisavam fazer, qual era o caminho ministerial, o que eles podiam tolerar, o que eles não deveriam tolerar, mas Paulo estava envolvido com cada igreja em oração. E eu separei aqui hoje um verso da carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo vai nos ensinar algo extraordinário para a nossa vida de oração. Afinal de contas, pelo que Paulo orava? Imagina você, que eu chego para você e diz o seguinte: Alex, eu estou orando por você. Você vai ficar feliz, fala: poxa, que legal, pastor. Mas talvez você fique curioso, mas será que ele orou pelo quê? Será que ele orou pela minha família? Será que ele orou pelos meus filhos? Será que ele orou pelo meu trabalho, pelas minhas emoções, pela minha esposa? Será que ele tem orado pelo ministério que eu estou desenvolvendo na igreja? Enfim, existem inúmeras áreas, a nossa vida é composta de muitas áreas. Posso orar por seus sonhos, por seus projetos, para que você vença seus embates na vida. Todos nós temos problemas, e é comum a gente, como cristão, chegar para alguém e dizer o seguinte: ore por mim. Esses dias, vira e mexe, eu chego para minha esposa e digo: Dani, ore por isso. Às vezes eu chego e falo: Dani, aciona aí uma turma. A gente tem um ministério de intercessão aqui na igreja, a gente tem alguns amigos mais próximos, que eu sei que sempre estão orando por mim. Eu peço: ora aí, para que a coisa ande bem. Existe poder na oração. Agora, eu quero olhar nesse texto o propósito de Paulo ao orar. Porque você não vai ver Paulo, por exemplo, orar por algumas áreas da vida das pessoas, mas outras áreas sempre são recorrentes.
a oração de Paulo. E olha o que Efésios 3,16 nos diz. Eu vou ler na NVI. Vai estar passando aí na tela para você. Oro para quê? Sempre que você vê essa expressão para quê, ela indica uma intenção, um propósito. Então Paulo está dizendo a razão pela qual ele está orando. Oro para quê? Com as suas gloriosas riquezas. Guarde agora a expressão que vem. Ele quem? Deus, os fortaleça no íntimo. Vamos dizer juntos essa expressão? Diga, fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. E hoje, ao começar essa escola de oração, essa série de mensagens aqui sobre oração, eu quero destacar essa primeira razão, esse primeiro propósito de oração de Paulo pelos Efésios. Imagina você, eu quero que você tente imaginar Paulo ajoelhado. A oração não precisa ser ajoelhada, tá bom? Pode ser ajoelhada também, mas pode orar de pé, pode orar deitado, pode orar no chuveiro, pode orar dirigindo. Aliás, esse mesmo apóstolo Paulo diz que a gente deve orar sem o quê? Cessar. Oração é mais do que um evento pontual. Oração é um estilo de vida. Você veio para o culto, você vem orando. Senhor, fala comigo. Às vezes em pensamento, às vezes em palavras, numa atitude espiritual. Você está aqui, você está orando, intercedendo, o que a gente chama de espírito de oração. Você vai para casa em oração, você se levanta em oração. Paulo orava para quê? Para que os efésios tivessem força interior. Força interior. Então, quando Paulo intercedia pela vida daqueles cristãos que moravam em Éfeso, ele pedia, Senhor, é o que o verso 16 de Efésios 3 nos diz. Ele diz o seguinte, olha, eu oro para que Deus fortaleça o íntimo de vocês. O íntimo de vocês, para que interiormente vocês tenham força. E gente, isso nunca foi tão urgente como é hoje. Porque eu acredito que daqui a algum tempo nós somos uma geração de uma tecnologia bastante avançada, somos uma geração que vai ser conhecida um dia como uma geração das mídias sociais, onde o avanço da medicina foi sem igual. Enfim, a geração lá na frente vai olhar daqui 50, 100 anos e olhar para esse momento da humanidade e vai se lembrar de muitas coisas. Mas eu acredito que uma das características onde as gerações futuras vão se lembrar de nós é de uma geração hipersensível. Nós somos uma geração hipersensível, de uma sensibilidade extrema. E quando eu estou falando hipersensível, eu estou falando de gente fraca emocionalmente. Gente fraca interiormente. Qualquer coisa dói, qualquer coisa machuca, qualquer coisa ofende, qualquer coisa desanima, qualquer crítica me abate, qualquer palavra me deixa mal, me deixa prostrado. E gente, como nós estamos do lado de dentro, é mais importante do que quanto nós estamos do lado de fora. Você está aí, vai todo dia para a academia, vai ou não? Não está com cara não.
Bom, você vai lá, se fortalece seus músculos, tá com os gominhos tudo aqui, as irmãs com a barriga negativa, tá levantando peso, tá forte, que maravilha. Mas a pergunta é: como é que você está do lado de dentro? Como é que você está internamente, interiormente? Paulo está orando para que Deus possa fortalecer, para que o íntimo daquele povo, para que eles internamente estejam fortes. Você vai olhar na Bíblia, por exemplo, Sansão era um cara muito forte fisicamente, mas internamente era um homem muito fraco. E você vai ver o final da vida de Sansão, tem um final, infelizmente, trágico, porque mais importante do que a força física é a força o quê? Interna, é a força emocional. Davi já é o oposto, né? Você vai olhar para a vida de Davi, você não vai ver assim não, mas é um homem com valores, com uma força emocional interna extraordinária. É interessante que Paulo não pede para que Deus torne a batalha dos Efésios mais fácil, mas Paulo ora para que durante a batalha que eles estão enfrentando, Deus os torne mais forte. E eu não sei você, mas eu muitas vezes já orei: Deus, alivia a guerra, alivia a batalha, enfraquece o inimigo. Mas é exatamente o oposto que Paulo está orando. Não que ele esteja orando para que o inimigo fique mais forte, não é isso. Mas é para que nós, os cristãos, os servos de Deus, estejamos mais fortes. Paulo já tinha experimentado isso na sua própria vida. Ele orou, por exemplo, para que Deus tirasse o espinho na carne. Deus tirou? Não tirou. Esse foi um mensageiro de Satanás, segundo Paulo, escrevendo aos Coríntios. Essa foi uma batalha que Paulo teve que enfrentar sua vida toda, um adversário que ele teve que enfrentar a vida toda. O adversário estava lá, o problema estava lá, a gente não sabe. Alguns acreditam que era uma enfermidade que Paulo tinha nos olhos. A gente não sabe o que é, mas uma coisa a gente sabe: que o Deus que não enfraqueceu o inimigo, fortaleceu Paulo através da sua graça. Então, sabe, às vezes a gente está orando, mas a gente está orando errado. A gente está dizendo: ai Deus, não. Ore o seguinte: Senhor, me dá força. Me dá força para passar por isso. Me dá força para enfrentar isso. Certamente você tem batalhas familiares, batalhas econômicas, batalhas ministeriais, batalhas espirituais na sua vida. Que tal começar a orar da seguinte forma todos os dias: Senhor, me dá força para enfrentar cada uma dessas batalhas. Porque, gente, eu como pastor já vi isso, e você também certamente já viu isso. Pessoas enfrentarem a mesma batalha, umas vencerem e outras perderem. Por exemplo, você vai numa academia, só dando um exemplo aqui, você vai pegar lá um peso, 80 quilos, não sei se é muito, não faço a mínima ideia, gente. Eu tô naquela palavra de Paulo a Timóteo, que o exercício físico tem pouco proveito. Então eu me agarrei nessa mensagem. Não entra nisso aqui, porque só isso fora de contexto pode virar um bom pretexto para a preguiça. Mas imagina você que eu levantar 80 quilos, eu não vou conseguir. Hoje eu fui no Açaí com a minha esposa e precisamos comprar uma caixa de alguma coisa lá. E ela foi tirando algumas coisas e colocando no carro, e essa caixa, ela falou: essa aqui é com você. Olha, não vá achar que era um negócio assim, não. Era pouca coisa, mas não é que o negócio era pesado, é eu que sou fraco. Você entendeu? Um professor de musculação, uma pessoa que está acostumada a levantar peso, levantaria aquela caixa
com a maior facilidade. Então, muitas vezes, não é que a vida está dura, é que a gente está mole. Às vezes, sabe, não é que a batalha está intensa demais, é que a gente precisa se fortalecer no Senhor, internamente, e começar a orar por isso. Senhor, me fortalece. Jesus disse em João 16:33, no mundo, o quê? Passais por aflições, vai ter luta, vai ter batalha, mas ele falou o seguinte, mas tende o quê? Bom ânimo, ou seja, internamente, interiormente, precisa haver em você uma disposição, uma força, uma garra interna para enfrentar as batalhas que virão. É interessante que a gente gosta de promessa na Bíblia, né? Quem é que gosta ou não? Vida em abundância, céus abertos, essa aqui é uma promessa, no mundo tereis aflições. É uma promessa ou não é? É interessante que muitas promessas na Bíblia são condicionais, essa aí não tem condição nenhuma, vai ter. Você querendo ou não. Mas ele diz o seguinte, cara, mas fala o seguinte, tenha bom ânimo. Enfrenta isso internamente de uma forma diferente, com graça, com garra, com força. Afinal de contas, eu venci o mundo, e se ele venceu, nós venceremos também. Quando o Senhor chamou Josué para substituir Moisés, imagina você que Josué enfrentaria batalhas grandiosas, sim ou não? Conquista de Jericó, possuía aquela terra. Gente, a terra estava lá, mas tinha adversários na terra, e eles iam precisar lutar. Então, quando Moisés morre e o Senhor aparece para Josué, o chamando para liderar o povo, em Josué capítulo 1, verso 7, numa das 3 vezes que Deus disse essa mesma frase, está aqui no verso 7, ele disse o que para Josué? Tão somente ser forte e muito corajoso. Tão somente. Josué, pode faltar outras coisas, pode faltar talvez um exército bem treinado, pode faltar uma estratégia bélica, pode faltar muitas coisas, pode faltar alguns recursos que talvez vocês não vão ter, mas tão somente, ou seja, isso não pode faltar em hipótese alguma, força e coragem. Você é de cristal ou você é forte? Você é do tipo que qualquer coisa te abala? Qualquer coisa te machuca? Qualquer palavra te ofende? Qualquer crítica te derruba? Hoje está aqui um bom pedido de oração, para que você comece a pedir, Senhor, eu preciso ser mais forte internamente. Eu preciso de força interior. Sabe, quando precisaram de um músico lá no palácio de Saul, você se lembra do texto? Saul estava completamente pirado da batatinha, né? Aliás, dias atrás eu vi acho que foi ano passado, a entrevista de uma psiquiatra. Ela falou que o primeiro caso registrado de transtorno bipolar da história foi a do rei Saul. Uma mudança de humor terrível. Mas no caso de Saul tinha um fundo espiritual. Era um espírito maligno que o atormentava. Ora ele amava Davi, ora ele odiava Davi, ora ele era apaixonado por Davi, ora ele queria matar Davi. E antes disso tudo acontecer, dele começar a se relacionar com Davi, ele começou a ficar mal e mal. Alguém no palácio sugeriu que ele contratasse um músico, né? Hoje é muito difundido isso, musicoterapia, a música sendo usada para melhorar o ânimo. E gente, não precisa nem falar para você o quanto ouvir uma música boa muda nosso estado emocional, não é verdade? Por que a gente canta aqui? Porque a música tem esse componente de
transformar a vida. A música é uma invenção de Deus. Não é à toa que tem 7 notas na escala musical, 7 é o número da perfeição. A música tem harmonia, melodia e ritmo. O homem é feito de corpo, alma e espírito. São coisas extraordinárias. Como é que Deus inventou a música? E precisaram de alguém para tocar lá, e alguém sugeriu. E olha o que 1 Samuel 16, a partir do 17, nos diz. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eles estavam precisando só de um tocador de harpa. Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, guarde agora isso, e é o quê? É forte e valente homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Gente, eu te garanto, quem tem força interior sempre sai na frente. Às vezes você vai ver uma pessoa no trabalho, ela é capacitada, ela sabe fazer bem feito o trabalho, pode ser cabeleireira, manicure, pode ser músico, pode ser pastor, pode ser dentista, médico, secretária, relações públicas. Ela é competente no que faz, mas se ela for uma pessoa fraca interiormente, ela não para num emprego. Ela não para num emprego, porque o concorrente passa por cima dela. Um supervisor cobrando, um chefe cobrando, um crítico falando, vai trucidar ela, e ela vai terminar todo dia como? Arrebentada. E na vida é assim, você sabe, quanto maior a posição, maior a oposição. E dela não vai conseguir lidar. Por quê? Porque a vida é dura? Olha, de fato a vida é dura. Mas às vezes é porque a pessoa é mole também. Então é necessário a gente investir tempo em oração nisso. Não para Deus aliviar a batalha. Sabe por quê, gente? Porque são as batalhas da vida que vão nos promover. Sabia disso, não? Quando você pede para Deus te livrar de uma batalha, você está pedindo para Deus te livrar de promoção. O que seria de Davi sem Golias? O que seria de Davi sem o urso, sem o leão, sem o exército de Saul? As batalhas que Davi enfrentou foram degraus que Deus foi usando para levar Davi no lugar onde ele tinha planejado. O que seria de José sem o ódio dos seus irmãos, sem a cisterna, sem a injustiça, sem a prisão? Nós não estaríamos falando de José aqui. Foram as batalhas de José. Agora, às vezes a gente fica: Deus me livra do leão, me livra do urso, me livra do gigante. Eu não estou falando que é para você, a partir de agora, dizer o seguinte: Deus, eu quero luta, eu quero batalha, me manda gigante, eu quero, cadê a peste? Manda, Senhor, manda que eu quero enfrentar, manda desemprego, enfermidade, miséria, desgraça. Não. Mas deixa eu falar uma coisa para você: mas existem batalhas que Deus nos preparou. As batalhas que o diabo vai querer colocar, as setas do inimigo, é para nos destruir. Mas as batalhas que Deus permitir acontecer na nossa vida, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. E quando a gente fica se esquivando das batalhas, a gente fica sempre no mesmo nível. Mas quando a gente passa a entender: Senhor, fala o seguinte, já que não dá para eu não enfrentar essa batalha, porque eu não sei você, eu não gosto de batalha. Eu vou falar para você do que eu gosto. Gosto muito. Eu gosto de dormir, eu gosto de comer, eu gosto de sossego. Só eu ou mais alguém? Eu e mais 4 pessoas. O resto, tudo aqui é valente, aqui é briga. Eu não gosto de enfrentar problema, de luta, dificuldade. Não, eu não gosto. Eu gosto de tranquilidade, sombra e água fresca, suco de maracujá com leite condensado.
caldo de cana com limão. Gostoso, não, gente? Vida tranquila, mas a vida não é assim. Então, já que não dá só para ter sombra e água fresca, fala o seguinte, Senhor, me dá força para enfrentar. Me dá força interna, fortalece o meu interior. É isso que Paulo está orando. Deus não livrou a igreja primitiva das perseguições, mas deu força para que a igreja enfrentasse o Império Romano, os religiosos da época, e a igreja crescia e se multiplicava. É interessante o texto que Jesus conversa com Pedro em Lucas capítulo 22, a partir do verso 31, Jesus vai dizer para Pedro que o diabo se levantou contra ele, e Jesus intercedeu por Pedro. Olha o que o texto diz assim: Simão, Simão é Pedro, tá bom? Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Para quê, gente? Para que Pedro ficasse livre daquela dificuldade, para que Pedro não enfrentasse? Não. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Desfalecer é morrer, é acabar. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: eu orei para que sua fé permanecesse firme, forte, não morresse, para que você enfrentasse isso, essa artimanha, esse levante de Satanás, com vida. E Jesus termina dizendo o seguinte: tu, pois, quando te converteres, o que é que diz aí? Fortalece os teus irmãos. Olha que coisa extraordinária. Pedro, seja um instrumento de força para os teus irmãos. Sempre quando eu venho para esse altar, a minha oração é o seguinte: Senhor, que eu seja um instrumento de fortalecimento para a vida dos meus irmãos. Às vezes, a gente não vai estar livre da batalha, ela vai acontecer, mas que em nome de Jesus, através da palavra de Deus, a gente possa encontrar força para enfrentar as batalhas da vida. Agora, como é que a gente encontra força para enfrentar? Porque a gente encontra força física como? Academia, fazendo atividade física, levantando peso e tal. Daí a gente vai fortalecendo, não é verdade? Porque quando você, eu não sei se você já malhou, depois você para, o que acontece? O negócio vai murchando. Não é assim, não? É igual o cérebro, gente. Cérebro é um músculo. Por que fala que depois de uma certa idade você precisa fazer palavra cruzada? Principalmente agora, com esse negócio de Alzheimer, de não sei o quê. Você precisa manter a mente ativa, senão você atrofia. Então, fisicamente, você vai conseguir força numa academia, fazendo uma atividade física, um esporte. Agora, e força emocional? E força interna? Como é que a gente consegue? Através do poder do Espírito Santo. Através do poder do Espírito Santo. Olha só, eu vou voltar com você para Efésios 3,16. Paulo diz: oro para que as suas gloriosas riquezas, para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Com o quê? Com o quê, gente? Com poder, por meio do seu Espírito. Ou seja, a força que nós precisamos, interna, a gente não vai conseguir numa palestra, não. A força interna que eu e você precisamos, nós vamos conseguir com o poder do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que vai nos dar essa capacidade interna. Isso é tão verdade que o nosso glorioso amigo Pedro aqui, a primeira vez que ele foi colocado à prova, o que ele fez? Ele pipocou ou não?
pipocou diante de umas mulheres, de umas criadas, de umas serventes, que chegaram para ele e disseram o seguinte: você estava com Jesus também. O que é que ele falou? Estava não, eu nunca vi esse homem. É o texto onde ele nega Jesus 3 vezes e o galo canta. Mas o mesmo Pedro vai ser colocado num tribunal, diante da prisão, diante dos poderosos da terra, e os caras vão falar o seguinte: você precisa parar de pregar esse Jesus. E ele diz o seguinte: viu, para mim importa mais obedecer a Deus do que obedecer vocês, eu vou continuar pregando. Intrépido. O que aconteceu entre esse Pedro, que negava Jesus diante de uma mulher, de uma empregada, e esse Pedro que enfrentava os poderosos? O que aconteceu, gente, nesse intervalo? Atos capítulo 2, o Pentecoste. Poder do Espírito. É o poder do Espírito que nos dá essa força. Atos capítulo 1, verso de número 8, Jesus disse para Pedro, estava ali junto com os outros discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então a palavra para nós hoje é essa: força interior. Nós precisamos dessa força interior, isso é uma boa razão para a gente começar a orar, para que Deus nos dê força interna, para que a gente internamente, interiormente, possa ter essa força para enfrentar as dificuldades da vida, os problemas da vida que vão aparecer, você sendo servo de Deus ou não. A Bíblia diz que o sol é sobre os justos e os injustos. Os problemas acontecem, mas quem tem força para enfrentar, sai na frente. Como é que a gente consegue essa força? Através do poder do Espírito Santo. Então, eu termino essa mensagem aqui dando um desafio para vocês, enquanto o pessoal da música chega: busque uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Vamos repetir isso juntos? Diga: busque uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Quando você desenvolve intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo geme, o Espírito Santo é uma pessoa, tem sentimento. Quando nós desenvolvemos essa intimidade, essa relação com o Espírito Santo, nós vamos alcançando poder, e esse poder é que vai nos fortalecer. Amém, gente? Esse é um bom motivo para nós orarmos hoje à noite ou não? Para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos... O negócio é o seguinte, gente, eu vou falar o português bem claro aqui para você. A vida não é justa. A vida não é justa. A vida, quem é bom passa por problema, quem não presta às vezes prospera. A vida tem dessas coisas. A vida tem suas incompreensões. Mas nós precisamos ser fortes para enfrentar a vida, forte para enfrentar os desafios, forte para enfrentar os problemas da vida, e é no poder do Espírito Santo que nós vamos enfrentar cada um desses desafios. Amém ou não?